A palavra ao diretor de Políticas e Estratégias da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Coelho Fernandes, para a sua manifestação. Muito obrigado, ministro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vou me permitir primeiro registrar que foi muito importante ter o executivo dentro dessa reunião, porque ele vai nos permitir tentar identificar qual é a vantagem comparativa do TCU entrar nessa agenda, né? E qual é o valor adicionado que ele pode gerar para essa agenda. Nós vimos, pelas apresentações do Executivo, que a agenda de desburocratização deve ser fundamentalmente uma agenda do Executivo. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: como o Tribunal de Contas da União pode ser uma alavanca para esse processo? Não me parece que seja meu papel trazer ao TCU as dezenas de questões, né, sobre desburocratização, porque não é o TCU que possivelmente vai resolvê-las. Mas, certamente, cabe a gente sensibilizar o TCU quais são os temas que são centrais para a competitividade, para que, na sua atividade de auditoria, ele possa alavancar. Então, o grande desafio é um desafio de método, ou seja, como, na operação do TCU, ele pode gerar a maior escalabilidade possível da sua ação. Porque nós podemos escolher, quer dizer, dada a limitação de recursos para esse tipo de auditoria, você vai fazer 5, 6 auditorias, e qual vai ser o impacto, de fato, quer dizer, no conjunto, quer dizer, da família burocrática, quer dizer, que afeta, quer dizer, as empresas brasileiras. Então, a gente tem que se perguntar, quer dizer, de que forma isso pode ter efeito. Eu acho que o método que foi escolhido, quer dizer, de trazer a agenda do Doing Business, quer dizer, é um método positivo. Quer dizer, eu acho que é uma forma da gente focalizar, quer dizer, de alguma forma. Acho também que aqui teve um exemplo, quer dizer, um exemplo até que na primeira conversa com o Fernando eu insisti, quer dizer, que era um tema importante, quer dizer, que é como as empresas são fiscalizadas. Se eu pegar, quer dizer, o conjunto de empresas, quer dizer, do país, elas são fiscalizadas por N organismos, tributários, de relações do trabalho, ambientais, etc., etc., etc. Aqui é uma área que eu vejo escalabilidade, ou seja, na medida em que o TCU escolher uma determinada área de fiscalização e comece a mostrar, quer dizer, quais são as boas práticas em práticas de fiscalização, e isso existe no Brasil, quer dizer, e no mundo, você pode criar, quer dizer, ao atuar, por exemplo, no tema A, tributário. O que está aqui pode ser visto na área de relações de trabalho, licenciamento ambiental, e você cria uma cultura sobre um novo modelo de fiscalização, quer dizer, no país. Então, aqui eu acho que você conseguiu, quer dizer, escalabilidade. Então, acho que esse talvez seja, quer dizer, o grande desafio, e talvez a questão-chave seja como o TCU pode atuar no nascedouro da construção das normas, né? Quer dizer, como é que ele pode ser complementar ao processo de melhor qualidade regulatória, quer dizer, no país? Ou seja, antes de fazer uma norma, você se perguntou se precisa essa norma? Se essa norma vai gerar mais benefício, quer dizer, do que custos, quer dizer. Então, esse método de atuar sobre o método talvez seja a forma de gerar mais impacto. Ou seja, fazer auditoria nos organismos seguinte, você está seguindo o método para construir, quer dizer, uma norma. E aqui a OECD tem dezenas de trabalhos, quer dizer, experiências, tem até um checklist de como construir, quer dizer, uma norma. Então, como se constrói as normas, como se fiscaliza, como se regula, como se garante o insumo do contribuinte, do cidadão e da empresa ao processo de construção de normas também é algo extraordinariamente, quer dizer, importante. Então, eu acho que o grande desafio que eu acho que a gente tem que discutir é como, com uma ação limitada, quer dizer, em cima de um conjunto de questões, a gente pode multiplicar isso de uma tal forma que gere, quer dizer, uma força de transformação na administração pública.
Então, essa, digamos, seria a primeira mensagem. A segunda, quer dizer, é que o próprio TCU, como ele é um organismo de fiscalização, ele é parte também, quer dizer, desse processo. Ele é parte também da origem, quer dizer, de alguns problemas em áreas que são muito importantes para a economia. Eu diria, quer dizer, que das áreas mais importantes para a economia e com maior potencial de geração de crescimento na economia brasileira é a questão da infraestrutura. E hoje há claramente, quer dizer, um problema de governança nessa área, né? De definição, quer dizer, de papéis, de gestores, de órgãos de controle, que não é um problema de fla-flu, quer dizer, entre dos organismos de controle e dos gestores. É um problema relacionado a processo. Se nós não formos, quer dizer, ao processo, à origem do problema, aos projetos mal elaborados, à falta de controles internos das próprias instituições que gerem, quer dizer, os projetos de infraestrutura, a gente não vai poder, quer dizer, avançar e fica, quer dizer, essa guerra e esse fla-flu entre organismos de controle e gestores. Então, me parece que aqui é uma questão chave, porque nós estamos reduzindo a eficiência do Estado brasileiro. A capacidade de provisão de serviços de infraestrutura, né, ela hoje tem baixa produtividade. E isso afeta diretamente a capacidade do Estado gerar serviços de infraestrutura e o setor privado também é afetado, porque o setor privado hoje é um grande gestor, quer dizer, é um grande produtor também de infraestrutura, está sujeito, quer dizer, a todas essas influências indiretas, e ele também é provedor, quer dizer, dos serviços de infraestrutura que o Estado realiza, e quando essas coisas não funcionam adequadamente, você vai quebrando essas empresas ao longo do tempo, por conta de paralisações, etc., etc., etc. Então, acho que esse, digamos, é um tema importante. No conjunto de temas que foram elencados, quer dizer, certamente, olhando da perspectiva empresarial, os mais horizontais são tributação, relações de trabalho e agenda de fiscalização, mas existem, quer dizer, dois temas, quer dizer, que afetam um menor número de empresas, mas têm um impacto muito grande sobre a economia, que são as áreas de infraestrutura e comércio exterior. Por último, um comentário sobre a questão da Comissão de Produtividade. Esse é um tema que eu acompanho assim, há mais de 12 anos, quer dizer, e vem pensando um pouco sobre isso. Acho que não cabe aqui a gente discutir, acho que é um organismo, quer dizer, relevante. Eu já pensei até na institucionalidade, quer dizer, de como isso deveria ser construído aqui no Brasil, quer dizer, e acho que a gente pode depois ter oportunidade para conversar sobre isso. Obrigado.